Somos teus filhos, Pai. Somos teus filhos. Somos teu. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode orar em línguas? Clamar pela presença do Senhor. Ele está aqui nessa casa, nesse lugar. Nós somos teu, Pai. Senhor, em nome de Jesus, repara o nosso altar. Repara, Jesus, o nosso altar. Senhor, pelo poder da tua palavra. Tu és o nosso dono, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és digno de toda honra e de toda glória. Aleluia, aleluia, la bala bala chore la 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 de grada chore la bala la 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 la. Aleluia, chore la bala 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 de grada chore la 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 grada chore la. Como é boa e agradável a tua presença. Aleluia, la bala 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 la 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 grada chore la bala la. Aleluia, la bala la chore la bala la grada chore la bala bala chore la 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 la. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. É tão bom, Deus, esse momento em secreto contigo, no particular. Como é bom. A tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. A tua graça sobre as nossas vidas, Senhor, nos basta. E o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Tu és o Deus que quebra o vaso e faz novo. Quando nós estamos nas Tuas mãos, o Senhor é perfeito e faz perfeito. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando nós estamos na casa do Senhor, não tem como a gente não sentir a presença dEle, né, irmãos? Eu comparo isso como quando a gente vai visitar alguém. Vamos supor, eu vou lá na casa da irmã Laine. Se eu vou lá, a presença dela é muito importante para mim. Se eu chego lá e ela não está lá, eu volto para minha casa e deixei de falar com ela aquilo que eu ia falar. Você saiu da tua casa para vir na casa do Pai e Ele está aqui. Ele está aqui. Então a presença dEle nessa mesa é muito importante. A presença dEle nesse lugar é muito importante. E eu sempre digo assim para o Senhor: Deus, não me faça subir em cima do púlpito se o Senhor não for comigo, se o Senhor não estiver nessa casa. Não me faça entrar por aquela porta se o Senhor não estiver lá. Ele está aqui, irmãos. O Senhor está aqui. Ele é misericordioso. Ele é lindo. Ele é grande. Ele é poderoso. Eu não sei qual a manifestação que você quer do Senhor na tua vida nessa noite. A Bíblia diz que Ele é conselheiro.
Ele é Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz. Qual é a manifestação do Senhor que você quer nessa noite? Eu sou apenas uma pessoa aqui, querendo passar para você o que a palavra diz. Uma pessoa totalmente dependente de Deus. Totalmente, irmãos. Não sou nem um pouco melhor do que você. Eu sinto dor, tenho sangue correndo nas minhas veias. Tenho família, tenho filhos, tenho minha mãe, tenho parentes assim como você. A única diferença hoje, nesse lugar, é que eu me dispus a estar aqui falando para você da palavra. Amanhã pode ser você e eu aqui ouvindo. É a única diferença. Mas quem faz é Ele, o poder é dEle, a unção é dEle, o mover é dEle. Eu falo para o Senhor assim: usa os meus lábios, Pai, o meu coração, a minha mente. Sempre nas minhas orações eu digo assim: Deus, que a minha mente seja cativa ao Teu Espírito Santo. Que a minha mente seja presa a Ti. E não me deixe ficar com a minha mente vagando, com a minha mente em outro lugar. Porque a presença de Deus, ela vem, irmãos, de uma forma tão como um vento manso. Muitas vezes ela não vem como uma tempestade. E às vezes esse vento passa e a gente não consegue perceber. Então quando nós entrarmos na igreja, quando nós estivermos aqui, que nós possamos fazer essa oração ao Senhor, que a minha mente seja presa ao Teu Espírito Santo. Porque eu não quero perder uma palavra que vem do céu para mim. Aleluia. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos mais um pouquinho, meu irmão. Porque assim como eu tenho certeza que você quer algo do Senhor nesse lugar. Senão você não estaria aqui. Você estaria lá no sofá da tua casa ou em outro lugar. Mas você não quer uma palavra da Valéria, mas você quer uma palavra que vem dos céus. Você quer uma solução que vem de Deus. Uma paz que vem dEle. Então você peça para Ele. Peça para Deus me usar. Peça para Deus falar através dos meus lábios ao teu coração. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Assim como a corça anseia por água, assim a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma suspira por Ti. Aleluia, aleluia. Muitas vezes nós escondemos aquilo que está dentro de nós. Muitas vezes nós ocultamos as coisas que nós passamos. Muitas vezes nós nos parecemos fortes mesmo quando estamos fracos. Mas o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso e nos pega pela nossa mão e nos levanta. Que nessa noite o Senhor possa pegar na tua mão. Levante a sua mão simplesmente como um gesto, irmãos. E diga para Deus: pega na minha mão, me ajuda a caminhar. Isso não é algo infantil, não é algo simbólico, irmãos. Mas a Bíblia diz que tudo no reino físico tem origem no reino espiritual. E quando nós levantamos as nossas mãos, nós podemos tocar ao Senhor. Que nessa noite você seja visitado, abençoado, curado, restaurado
para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, verso 27. Aleluia, Jesus. Eu me lembrei de uma canção tão antiga, que eu já vou ler, pode deixar aí o versículo. Eu só vou lembrar um pedacinho dela. Fala: que farei de Jesus chamado Cristo? Que farei, que farei, que farei? Que farei de Jesus chamado Cristo? Que farei, que farei, que farei? Farei dele o meu amigo, onde quer andar comigo. Onde for quer que eu for, o levarei, e assim apresentar. E amigo é meu ídolo, ele é o meu rei. Esse hino é muito antigo, acho que tem uns 40 anos. O que fazer de Jesus, né? Faça dele o seu amigo. Faça dele o seu amigo de fato. Ande com ele, caminhe com ele, respire com ele, né? Porque só assim a gente vence o dia mal. Só assim a gente vence as lutas e as dificuldades. Só assim, né, irmã Lúcia? Só assim, né, Gabriel? Só assim que a gente vence na hora do desespero. Se não tivesse esse amigo, o que fazer? O que fazer? Nosso irmão Gabriel, nossa irmã Lúcia, tem mais alguém da família aqui hoje? Não? Vem aqui, eu quero orar por vocês, antes de nós continuarmos. Eles perderam, a irmã Lúcia perdeu o seu pai ontem, o Gabriel, o avô. E nós estivemos ali. O que fazer, né, sem Jesus? Não tem como, né? Não tem como passar pelo vale da sombra da morte sem segurar no braço de Jesus, na mão dele. E só ele que dá o consolo, é só ele que restaura, só ele que dá força para os dias que virão. Mas uma coisa a gente sabe: em tudo Deus cuida, em tudo ele age. Glória a Deus. Estenda suas mãos para frente. Pai, em nome de Jesus, mesmo quando o coração sangra, Pai, e os teus filhos estão na tua presença, o Senhor te agrada e recebe como adoração. Senhor, dá o consolo a toda a família, Pai, aqui representada. Senhor, em nome de Jesus, abraça os teus filhos, Pai. O choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente virá ao amanhecer. E nós vivemos pela tua palavra, no nome de Jesus, e declaro a tua bênção e a tua paz sobre os teus filhos, para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Pode dar um abraço neles aí. São da casa, são filhos amados. Aleluia. Eu quero ler e você já pode sentar. Diz assim: é em Marcos, está errado aí, Marcos 2, 21. Marcos
Evangelho de Marcos. Isso. O tema dessa mensagem hoje é: Deus não remenda. Deus não remenda, tá? Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Versículo 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres. Eu não estou enxergando. Deixa eu ler aqui. E entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém? Os irmãos podem sentar. Esse texto, o Senhor já tem falado comigo há muito tempo, há mais de mês. O Senhor tem falado a respeito disso. Deus não remenda. Deus, Ele não coloca remendo nas nossas vidas. Ele não vai, não vou dizer perder tempo, mas Ele não vai investir um remendo na nossa vida. Ele quer fazer novo. Ele quer reconstruir novamente. Ele quer tirar coisas da nossa vida, fazendo novo. Às vezes nós buscamos ao Senhor, pedindo para Ele consertar algo. Mas o prazer dEle é tornar a fazer o que está destruído. Então, eu quero falar um pouquinho hoje a respeito do exemplo de um homem que passou por esse processo. É Jacó. É uma história que para muitos é bem conhecida, para outros é mais ou menos, e para outros talvez não conhece Jacó. Mas a Bíblia fala muito a respeito do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O homem que provou uma transformação, uma reconstrução de algo que já estava destruído. Eu tomo como exemplo, irmãos, esse texto da Bíblia, para mim, para a minha vida. Porque muitas vezes nós passamos coisas e a gente acha que aquilo ali não vai mais ter solução. Ou a gente pensa assim: como será depois disso? O que vou fazer depois disso? E aqui eu vou ler com os irmãos algumas coisas que eu anotei a respeito de Jacó. Jacó, ele foi um exemplo deixado para nós. O que ele traz para nós com os registros maravilhoso na palavra de Deus? O que ele traz? Então, eu vou falar um pouquinho lá de Gênesis capítulo 27, quando começa a história de Jacó. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, lá no início. Eu vou ler só o primeiro versículo, provavelmente. Depois eu vou falar para você. Depois você leia na sua casa do capítulo 27 até o capítulo 33 e 34, quando é toda a história da vida de Jacó. E aconteceu que Isaque envelheceu. Isaque era pai de Jacó. E os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver. Chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. Vamos continuar lendo mais um pedacinho aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, e a tua aljava, e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim uma caça. E eu vou parar por aqui.
Aqui Isaac, quando ele se envelheceu, ele tinha 2 filhos, né? Esaú e Jacó. E os 2 eram gêmeos. E Esaú nasceu primeiro. Ele saiu primeiro do ventre da mãe. E depois veio Jacó, e a Bíblia diz que Jacó veio agarrado no pé de Esaú. Ele agarrou no pé de Esaú. Esses dias atrás eu disse que uma gestação, ela tem muito a ver com a personalidade de cada pessoa, né? O nome que se dá a uma pessoa, ela tem muito a ver com a maneira que a pessoa vive. Vocês podem acreditar ou não, mas isso é bíblico. Tem muito a ver, tá? Então, aqui mostra que Jacó, quando ele nasceu, ele já nasceu para pegar no pé do irmão. Já nasceu pegando no pé do irmão. E a Bíblia fala que Isaac chamou Esaú e disse para ele: meu filho, eu vou morrer. E toda a maior bênção, irmãos, era do primogênito. A maior bênção, a maior liberação de bênção na época do passado era dos filhos primogênitos, do mais velho. E falou: você vai no campo, pega suas armas, pega uma caça e prepara uma comida, um guisado, uma sopa de carne da melhor que você tiver. E traga para mim, que quando eu comer, eu vou te abençoar. Eu vou dar para você a herança espiritual. Irmãos, não pense que herança para os nossos filhos é dinheiro. Não é. Tá? Fica muito bem claro isso para nós cristãos. Faz parte? Sim. Precisamos? Sim. Precisa-se do dinheiro? É claro. Senão a gente não compra nem um filãozinho, né? Mas não é a bênção sobre a vida de alguém. A bênção sobre a vida de qualquer pessoa é a palavra. É aquilo que eu profetizo sobre a vida da pessoa. Pais são hierarquia, são autoridade sobre a vida dos filhos. Os pais, aquilo que o pai fala para um filho, ele reverte em ações na vida do filho. Tá? Se um pai chega para o filho, ele começa a ir para a escola. Eu vou dar só um exemplo para os irmãos aqui. Não ia falar sobre isso, mas já que eu estou entrando no assunto sobre cobertura espiritual, sobre autoridade, eu vou falar. Se uma criança começa a ir lá no seu parquinho infantil, começa a estudar, e ela, na primeira dificuldade que ela tem de aprender a escrever o A, o E, o I, o pai ou a mãe olha para aquela criança e diz assim: você é burro. É uma semente lançada sobre a vida daquela criança. Uma vez eu conversei com uma moça, e essa moça, ela não engravidava. Ela tinha muita dificuldade de engravidar. Ela tinha ido ao médico e não tinha problema nenhum, o marido não tinha problema nenhum. E conversando-se com ela, ela disse que quando, irmãos, presta atenção aqui, ó, deixa o movimento lá, tá? Não disperse, os irmãos estão correndo atrás de resolver algum problema. E todo mundo fica assim, ó, todo mundo, irmãos. Por favor, a palavra de Deus está sendo pregada. Às vezes a gente depois sai da igreja e fala assim: não entendi nada da mensagem. Mas sabe até a cor do sapato que o irmão chegou na igreja. Então, por favor, vamos respeitar a palavra. Não é a mim. Se vocês quiserem, eu viro de costa, para vocês não ficarem olhando para mim. Mas respeite a palavra, por favor. Tá? E essa moça, ela não engravidava. Ela não conseguia engravidar. E quando eu fui conversando, e ela disse assim: quando eu era solteira, quando eu comecei na adolescência, quando eu me tornei uma moça, minha mãe e meu pai diziam assim: não me apareça com filho dentro desta casa. E a moça não engravidou. Até que aquele pai, aquela mãe, sentou
e orou, pediu desculpa pelas palavras e ela engravidou. Olha o quanto tem poder a palavra. Então, os pais é a autoridade espiritual sobre a vida dos filhos. Se nós queremos os nossos filhos prósperos, abençoados, as palavras são da nossa boca. Isso é herança. Isso é herança, é as palavras. Ah, mas o meu filho é rebelde, é teimoso. Fala, não, ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Essa criança é uma bênção. Nasceu para adorar ao Senhor. Mesmo que algumas circunstâncias pareçam o contrário, irmãos, o inimigo, ele quer destruir a identidade de uma pessoa. Isso eu falo de filhos, mas o marido tem autoridade sobre a mulher espiritualmente com as palavras. Com aquilo que ele fala. E assim vice-versa. Isso tem muito sentido. E aí, Isaac chamou Esaú e pediu para que ele fizesse isso. Aí diz a palavra de Deus que Raquel estava ouvindo atrás da porta. Estava lá observando o que será. Porque a Bíblia diz que Raquel amava mais a Jacó do que Esaú. Atitudes erradas. Filhos não têm preferência, filhos são iguais. E ela amava mais Rebeca. Isso, pastor Pedro, brigadão. Olha só os irmãos bons de Bíblia aí, ó. E Rebeca, verdade, Raquel era esposa de Jacó. Tá? Rebeca estava lá. Sabe aquele jeitinho, irmãos? Deixa eu ver o que está acontecendo lá. Deixa eu ver o que está falando lá. Olha, estou derrubando as coisas aqui. Misericórdia. Estava lá, tentando ouvir. Aí ela chegou para Jacó, o filhinho querido dela, e disse: corre lá, seu pai está cego, seu pai não vai ver, vai lá, vai buscar um animal lá no campo, traga para mim, porque eu sei o gosto do teu pai, e eu vou fazer o melhor guisado para ele, vou fazer a melhor comida para ele. E ela fez assim. E Jacó, a Bíblia diz que Esaú era peludo e Jacó era pelado de pele. E a mãe pegou um animal e colocou sobre o filho. Imagina o quanto que esse moço era peludo, né? Porque quando a gente imagina o animal. E aí a Bíblia diz que Isaac passou a mão sobre Jacó. Talvez no braço de Jacó. Os braços são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Isaac disse: os braços, a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Não, pai, aqui é Esaú. Dê-me a minha bênção. E a Bíblia diz que Jacó, ele tirou proveito da situação. Ele aproveitou da oportunidade. E daí, Esaú abençoou a Jacó. Ou melhor, Isaac abençoou a Jacó. E quando chegou Esaú para receber a bênção da primogenitura, não tinha mais. Perdeu-se a bênção da primogenitura. A Bíblia diz que Isaac abençoou Esaú, mas não com a bênção da primogenitura. E daí a Bíblia fala isso, depois a gente já conhece a história antes disso, que Esaú vendeu a sua primogenitura a Jacó, e Jacó achou-se no direito de tomar posse da bênção, porque ele havia comprado, e bênção não se compra. E a Bíblia fala que ele comprou a herança dele. Ele comprou a bênção da herança dele. E então, não é aqui que nós vamos parar. Jacó aproveitou da situação. A Bíblia diz que o nome dele se tornou enganador. Jacó, enganador. O homem que enganava, ele teve que sair fugido das terras do pai dele.
vai embora. Rebeca disse, vai para a região do meu irmão, de Labão. Vai para lá você vai ser acolhido. E a Bíblia diz que Jacó foi até a terra de Labão. Quando chegou lá, Labão ficou super feliz com a chegada do sobrinho, Jacó. E disse, você veio trabalhar para mim? Então você vai fazer isso, fazer isso, fazer isso. E a Bíblia fala que ele disse que Labão não queria lhe pagar salário. E ele disse, não, eu trabalho para receber Raquel como minha esposa por 7 anos. Ele saiu com 40 anos de idade e foi para a casa da família dele. E aí ele foi, passou-se 7 anos, e no dia do grande casamento de Jacó, a Bíblia diz que o sogro dele o enganou. E ele casou-se com Lia, ou Leia, em algumas versões. E só foi ver no outro dia de manhã. E a Bíblia fala que ainda Leia, ela era estrábica. E quando ele acordou e olhou, fui enganado. O que fizeram comigo? Aí ele foi lá tirar satisfação com o sogro. E a Bíblia diz que Labão olhou para ele e falou, tudo bem, você quer Raquel? Trabalha mais 7 anos para mim. E eu vou te dar ela. E aí Jacó trabalhou. E depois que você casar, aí você pode ir embora. E ele se casou-se com Raquel. Só que não tinha salário. 7 anos, mais 7 anos. E depois a Bíblia disse, mais 7 anos. 21 anos, Jacó ficou enganado. Foi enganado pelas consequências do primeiro erro, da primeira atitude. E aí vem a história de Jacó. Eu aprendo aqui, irmãos, nesse texto da Bíblia, que por mais difícil que seja a situação, Deus reverte, Deus muda, Deus transforma. Será que há conserto para alguma situação das nossas vidas? Quando a gente vê a situação do que Deus fazia? A traição de Jacó a seu pai, oferecendo-lhe um guisado ao invés de seu irmão. Ele comprou a sua herança. Ele deveria ser dado sem preço. Precisou se esconder por longos dias de sua vida, a fim de proteger-se. Ao perceber que Deus se manifestou a ele em Betel, quando ele passou em Betel, a Bíblia fala que Jacó fez um voto com Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 28, capítulo 12. Gênesis 28, versículo 12. E daí Jacó, quando ele estava fugindo, ele estava indo, ele provou da primeira experiência dele com Deus. Porque até então Jacó não conhecia Deus. Ele dizia assim, o Deus de meu pai. Era o Deus do meu pai. E ele não havia provado a experiência. E a Bíblia diz assim, versículo 11. E chegou a um lugar aonde passou a noite, quando ele fugiu. Porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e as pôs por sua cabeceira, e deitou-se nesse lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subia e descia por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. E esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. Aqui, Jacó fez um voto com Deus.
E nós notamos aqui que a Bíblia fala que Deus chegou a ele e disse assim: eu sou o Deus de Abraão e do teu pai Isaque. Ainda não era o Deus de Jacó. Ainda não era. Mas ele fez ali um voto com Jacó. Ele fez um voto lá no versículo 18. Vamos ver lá. Aí quando Jacó, ele teve a primeira experiência com Deus. E só um minutinho aí, eu quero só dar uma paradinha aqui. Que a Bíblia fala que ele sonhou que era posta uma escada no céu, na terra. Era colocada uma escada, o sonho que ele teve. Sabe o que eu entendo aí, irmãos? Que a ligação espiritual da terra para o céu é muito grande. Às vezes a gente acha assim que as nossas coisas, os nossos problemas ficam longe de Deus. Não estou falando só de uma vida, irmãos, muitas vezes corrompida, não. Mas a gente acha que o nosso Deus está tão longe de nós para resolver os problemas que nós passamos. E aqui Deus mostrou a Jacó que há uma ligação entre o céu e a terra. Quando nós dobramos os nossos joelhos para orar, quando nós levantamos as nossas mãos para clamar, quando nós estamos no templo, adorando a Deus no louvor, quando nós estamos lá no nosso quarto, na nossa casa, andando na rua, há uma ligação entre a terra e o céu. O Senhor ouve as nossas orações, o Senhor está lá com os ouvidos atento ao nosso clamor. E aqui Jacó teve a sua primeira experiência com Deus. E lá no versículo 18, e olha o que Jacó fez. E então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por uma cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade, dantes era Luz, e passou-se a Betel. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo o quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha aqui a palavra de Deus falando do voto que Jacó fez com ele. E a Bíblia diz que ele foi fiel nesse voto. Mesmo ele fazendo muitas vezes aquilo que não agradava a Deus, mas ele foi fiel ao voto que ele havia feito com Deus. E ele foi até a cidade de Labão. Ele foi até lá, casou-se com Raquel, casou-se, ou melhor, com Lia, com Raquel. E depois de mais 7 anos, ele foi, nesse período, o Senhor foi dando, prosperando, e animais. E ele foi muito abençoado em 21 anos. E chegou uma hora que Deus disse para ele assim: agora está na hora de voltar para a casa dos teus pais. Agora está na hora de você ir lá acertar as contas com seu irmão. Vai lá, resolve o problema. E a Bíblia diz que ele temeu. Imagino eu, Jacó, já se passaram muitos anos, irmãos, mais de 1000, 2000 anos do acontecido. Mas os problemas ainda se repetem. As coisas ainda se repetem. Jacó, ele era próspero financeiramente porque ele foi fiel nos dízimos. A Bíblia diz que ele cumpriu o voto que ele havia feito com Deus. E Deus o honrou dando prosperidade sobre a vida dele. Mas a prosperidade que ele tinha não era o suficiente para resolver a situação. E Deus disse: volta para a sua casa, para a sua família. Vai lá. Vai conversar com teu irmão Esaú. E a Bíblia diz que ele passou uma noite. Uma noite. Como eu vou fazer isso? Eu tirei o direito da bênção do meu irmão. Eu tirei aquilo que era de mais importante sobre a vida do meu irmão. Como vou chegar até ele agora? Vou pedir desculpas, né? Desculpinha aí, Esaú.
pisei na bola com você. Mas não se retratava somente de uma desculpinha, mas as bênçãos espirituais da vida de Esaú passou-se para Jacó. E ele precisava ir lá acertar com o seu irmão. E a Bíblia diz que ele ficou pensando, e ele disse assim: são muitos os animais que eu tenho. São muitas pessoas que estão junto comigo. Tenho minhas esposas, meus filhos, as servas. O meu irmão vai matar todos. O meu irmão vai se vingar de mim. E aí ele teve a visitação do Senhor, ao qual Deus disse: eu sou o teu Deus, e eu estarei com você. Ele tomou a decisão de enfrentar aquela situação. A Bíblia diz que ele pensava e ele dizia assim: vou dividir metade e mais metade. Metade dos meus gados, metade da minha família vai na frente, e a outra metade fica para trás. Vou dar um espaço, talvez de um dia, não sei, 12 horas. Não me atentei a isso, há quanto tempo de distância de um e o outro. Mas a Bíblia diz que ele falou: se o meu irmão se revoltar contra mim e matar metade do que eu tenho, eu vou ficar pelo menos com a outra metade. E o medo tomou conta do coração de Jacó. O medo de se posicionar para resolver uma situação que ficou para trás. Mas ali Deus se manifestou a ele em Gênesis capítulo 32. Abra sua Bíblia lá, eu quero ler com você. Uma vez eu vi a imagem deste lugar. Eu não sei, eu não consigo mexer com mídia, com essas coisas, eu não sei, irmãos. Mas esse lugar onde Jacó se encontrou com Deus, chamado Val de Jaboque. Tá? Val de Jaboque, ele luta com um anjo. É como se fosse, como que eu posso descrever aqui a imagem? Deixa eu tirar isso aqui. Era como se fosse uma pedra, esse Val de Jaboque. Como se fosse uma pedra numa montanha não alta. Se você pesquisar lá no Google, você vai ver. Tá? Era como se fosse uma montanha e tivesse uma caverna ali. A Bíblia diz que Jacó passou a noite naquele lugar, chamado Val de Jaboque. Ele ficou ali, encolhidinho, com medo. E ele pedindo para que o Senhor fosse com ele enfrentar aquela situação. Ele dizia, acho que como nós dizemos: Deus, eu não vou para outro lugar se o Senhor não for comigo. E ali ele lutou. A Bíblia fala que ele lutou a noite inteirinha com um anjo. Ele disse: eu não largo o anjo enquanto eu não for abençoado. Sabe o que Jacó queria, irmãos? Mudança de vida. Mudança e liberdade para poder caminhar com a bênção que ele havia recebido do Pai. Às vezes nós somos tão abençoados. Às vezes nós temos muita coisa na bênção de Deus, material, física, mas não temos paz no coração. Ali como Jacó, ele era muito próspero, a Bíblia diz. Muito próspero. Mas ele não tinha paz. Ele lutou com Deus, pedindo para que o Senhor mudasse a visão que o irmão dele tinha a respeito dele. Ele precisava dali, não de um remendo, como nós lemos lá no livro de Marcos. Ele precisava que Deus mudasse ele. Porque ele sabia que ele tinha dentro dele uma índole de fazer coisas que desagradassem ao Pai e a Deus. E a Bíblia diz que ele clamou, ele orou, e ele não sossegou, enquanto Deus não mudou aquela situação. E quantas vezes eu e você nos conformamos com algumas situações da nossa vida. Eu não vou perguntar aqui, mas como é a nossa vida com a nossa família, com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos irmãos? Será que nós estamos tudo bem, irmãos?
Será que está tudo bem com todo mundo? Será? A vida passa muito rápido. Na oração do Pai Nosso a gente ora assim: perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, assim como eu perdoo a dos meus irmãos. Perdoa, Pai. O perdão, irmãos, ele destrava. O perdão libera. Não liberta, libera. Liberta também, mas ele libera. Às vezes nós temos tudo para dar certo, mas estamos presos com o nosso passado. Preso com algo que ficou para trás. Deixa para lá. Não quero nem saber. Não quero conversar. Não quero tocar no assunto. A Bíblia toda é uma lição para mim, para você, para nós. Às vezes a gente acha muito humilhante chegar em alguém, pedir perdão por alguma coisa, ou acertar a situação. Irmãos, não é humilhante, é libertador. O Senhor libera bênçãos sobre as nossas vidas. Quem fica amarrado por falta de perdão não é a pessoa pela qual eu não perdoo, mas é eu por não perdoar. Eu já falei muitas vezes isso aqui. Às vezes a pessoa está levando a vida feliz e abençoado, e nós regredindo um passo a cada dia para trás, e não entendemos o porquê, não sabemos porquê. Deus falou para Jacó: volta lá na tua casa. 21 anos longe, ele saiu com 40 anos de idade, ele já era um homem, ele não era uma criança. 21 anos depois, Deus disse: vai lá, acerta com teu irmão. E ele ficou ali clamando, orando, buscando me dar estratégia. Então me mostra, Deus, como que eu vou fazer. Eu não vou sair desse lugar sem que eu seja transformado, sem que eu seja mudado. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 32. Versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e os fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até a alva, até que a alva subia. E vendo que não prevaleceria contra ele, tocou a juntura das suas coxas, e deslocou a juntura das coxas de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Ele poderia ter dito assim: enganador. Eu sou enganador. Eu traí. Eu fiz. Sou eu. Ele disse para Deus, para o anjo. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus, e com os homens prevaleceste. Vou parar aqui. Nós vemos aqui que uma transformação sem remendo é uma mudança de atitude. É uma mudança até de nome, irmãos. Ah, mas então agora nós precisamos mudar o nosso nome. Não. Como Deus me enxerga. Como Deus olhava para Jacó. Por que que o anjo disse assim: qual é o teu nome? Fala para mim.
Você acha que ele não sabia qual era o nome dele? Porque quando ele disse, eu sou Jacó, tudo veio à tona, tudo. Eu sou cruel, eu sou mau, eu traí meu pai, eu me enganei, eu menti, eu tomei posse do que não era meu, eu sou ladrão. E assim por diante, porque tudo estava estampado. E ele lutou com Deus. Deus muda a minha vida. E aí Deus olha para Jacó e diz, a partir de hoje tu não chamarás mais Jacó, tu não serás mais enganador, mas serás Israel, pai. A tua história vai mudar. Deus não coloca remendo, irmãos. Deus não quer me remendar, Ele quer me fazer de novo. Porque o remendo se rompe. A Bíblia diz lá em Marcos, se Deus colocar um remendo novo em mim, que sou velha. Não estou falando de idade, estou falando de atitudes erradas. Atitudes que não agradam a Deus. Aí é uma mentirinha aqui, é um vicinho ali, é isso aqui, é um palavrãozinho ali, é uma coisinha aqui. Deus não vai colocar remendo novo naquilo que é velho. É necessário que o Senhor nos transforme. Por que nós viemos no culto de domingo? Por que nós viemos na oração, em campanha de oração, quando nós temos? Por que nós oramos na nossa casa? Porque nós viemos de quarta-feira na igreja. É simplesmente para mim ir lá carimbar cartão? Não! Nós temos que ter um propósito. Todas as vezes que nós entrarmos na igreja, é falar, Deus, me muda, me transforma. Eu quero ser o melhor cristão. Irmãos, se nós formos cristãos e andarmos como o mundo anda, como seremos luz lá? Como? Estamos numa rodinha de amigos, e os amigos contando piada suja. Tudo bem, eu tenho uma nova para contar para vocês, essa você não conhece. Aconteceu uma coisa no serviço. Isso aí eu não vou contar a verdade não, vou fazer uma mentirinha aqui, tudo bem. Irmãos, nós temos que ser luz. Temos que ser luz. As pessoas têm que sentir cheiro de Cristo em nós. As pessoas precisam ver o novo de Deus na minha vida. Hoje eu estava falando para minha mãe, estava conversando com ela um pouco de vir para cá e falando sobre as coisas de Deus. De primeiro eu conversava muito com o Arnaldo, agora minha mãe mora ali, nós moramos na mesma casa. E eu estava dizendo, e aquilo me doía, irmãos. Eu dizia assim, meu Deus, como nós somos hipócritas. Como nós somos cruéis. Às vezes nós sabemos que algo está errado, mas para não perder a amizade, a gente chega na pessoa e fala assim, parabéns querida, Deus te abençoe. Tá tudo bem, fica assim mesmo, tá? Você está feliz? Isso é que importa. Aí eu viro a costa. Nossa, mas aquela pessoa está fazendo tudo errado. Aquela pessoa lá está fazendo tudo errado. Só que há 5 minutos antes, eu estava parabenizando. Estava junto. Como nós somos, irmãos, nós precisamos mudar a nossa identidade cristã. A Bíblia diz assim, seja assim sim e não não, porque o que passar disso é procedência maligna. Eu gosto, tudo bem, eu gosto, eu não gosto, então não gosto. Nós concordamos com as outras pessoas para não perder a amizade. Tem muitos cristãos por aí que se diz filho de Deus, que se você perguntar qualquer coisa, e você vê atitudes que não são de acordo com a palavra de Deus, você vê gestos, e muitas vezes nós concordamos. Não estou dizendo que é para a gente ir lá bater boca, mas a gente não precisa concordar. A gente não precisa se assemelhar àquelas pessoas fazendo o mesmo. A palavra de Deus não muda, irmãos. A palavra de Deus não muda. Se eu pudesse colocar uma cor na palavra de Deus
Desde lá do princípio, vamos supor, eu colocaria aqui a cor amarela. Passando milhões de anos, ela continuaria sendo amarela. Ela vai continuar sendo amarela. A palavra de Deus não muda. Nós mudamos ela. Nós facilitamos ela. Nós não queremos encaixar dentro da Bíblia. Nós queremos que a Bíblia encaixe em nós. E não é isso que o Senhor quer. Sabe quando virá o avivamento? Sabe quando virá, irmãos, o mover do Senhor? Aonde aquelas portas entrarão pessoas para serem curadas? Não estou falando de cura física, irmãos. Porque olha, Deus quer que eu seja curada. Deus quer curar o meu estômago. Deus quer curar a minha dor de cabeça. Deus quer curar a minha dor na coluna. Deus quer curar o meu fígado, o meu rim e aí por diante. Mas essa matéria vai ser corrompida e a terra vai comer. Sabe o que Deus quer? Meu coração. Deus quer o coração das pessoas que estão lá fora. E a gente só vai alcançar o coração daquelas pessoas quando elas verem algo diferente em nós. O cristão não precisa beber para ser feliz. Não precisa drogar para ser feliz. O cristão não precisa prostituir para ser feliz. O cristão precisa anunciar: Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Às vezes tem uma festinha lá do mundo e o crente vai. Só que chega lá, o cristão fala assim: não posso beber. E fica aquele semblante decaído. Nossa, olha só as roupas daquelas pessoas. Tudo na moda. Roupinha justinha, agarradinha. Mas eu não posso, sou crente. E fica com aquele semblante triste, decaído. Irmãos, aí é que nós temos que mostrar que nós somos felizes, sem beber, sem vestir trajes indecentes, porque Jesus nos completa, Ele nos enche. Se Jesus olhasse para mim hoje, Ele perguntasse para mim: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Será que o Senhor olharia e diria assim: é mentira, é falsidade, é hipocrisia, é engano? Como Deus olharia, irmãos? Isso dói, sabe, irmãos, dói dentro da nossa alma. Como Deus olha para nós. Estou falando de mim, mas isso é algo tão pessoal. Eu tenho estudado sobre terapia, psicoterapia cristã. E eu tenho aprendido muito. Tenho crescido espiritualmente. E eu aprendo, sabe o que eu aprendi essa semana? Que todos nós temos um eu escondido. Um eu que ninguém sabe. Um eu oculto. Aonde desencadeiam problemas na nossa vida. Por causa desse eu. E esse eu, ele é tão sagaz. Porque ele tem o espírito das trevas. Ah, mas então, pastora, quer dizer que tem um demônio dentro de mim? Não. Mas aquele espírito que um dia tirou Adão e Eva do jardim, é um espírito maligno, que quando eu me vejo em aperto, o meu eu se levanta, e ele agride, ele fere, ele não se importa com o outro. É o eu do alívio, é o eu do falei mesmo. Um eu oculto, que precisa ser morto. Porque a Bíblia diz que quando Adão e Eva pecou, eles morreram. Morreram espiritualmente. E quando
Jesus Cristo veio. Ele nos trouxe vida e vida em abundância. Então esse eu tem que morrer. Esse eu precisa afundar. Mas como, irmãos? Eu não sou capaz. Eu não consigo. Embaixo de tuas asas eu me sinto seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Se eu estiver embaixo deste lugar, dessa asa do Altíssimo, não é uma asa grande, irmãos, ninguém está vendo uma asa aqui. Se eu estiver abrigado na palavra, se eu buscar ao Senhor todos os dias, quanto dia faz que nós não dobramos os nossos joelhos para falar com Deus? Quantos dias faz que nós não pegamos a palavra daquele que me criou para ler? Quantos dias faz que eu não abro o manual de instrução que me ensina como eu devo andar com o Senhor? Eu acredito que Jacó, ele chorou, ele disse: Deus, me muda. Eu não vou sair desse lugar enquanto eu não for transformado. Eu não quero ser remendado, mas eu quero ser uma nova criatura. Não adianta, irmãos, eu vim na igreja 30 anos. Eu me converti em 1984. Fazem 40 anos de conversão. Se eu, 40 anos, vindo na igreja todos os dias e voltando, culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo. Opa! Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Opa! 40 anos. Só que quando eu saí daqui, é 1h30, 2 horas no máximo dentro da igreja, irmãos. Se a palavra que eu recebo do Senhor não me transformar, 40 anos não valeu nada. É preciso ter mudança. É preciso mudar. E Jacó teve uma vida transformada. E ele foi. A Bíblia diz que ele pegou a família. A Bíblia diz, olha, antes, que de tanto ele lutar com Deus pela mudança da vida dele, a Bíblia diz que ele saiu ferido. O anjo pegou, eu imagino uma mãozona de um anjo, irmãos. Não quero nem ver o tamanho. Não quero nem experimentar o tamanho. Ah, é, Jacó? Tá bom, você quer ser abençoado? Você vai ser abençoado. Sua vida vai mudar. Mas você está preparado? Ele levou um tapa do anjo. A Bíblia fala, pá. Ele mancou o resto da vida dele. Vou simplificar para você entender. Uma vida de renúncia é uma vida de dores. Uma vida de renúncia, irmãos, é trazer a marca de Cristo em mim. É andar e falar, eu não vou desagradar o meu Deus. Eu não vou desagradar aquele que me deu a salvação. E todas as vezes que Jacó olhava para a perna dele, não sei se ele mancava, se ele arrastava, não sei, mas todas as vezes que Jacó olhava para a perna dele, ele dizia, o Senhor é o meu Deus, e Ele me mudou, então eu vou seguir, e não vou olhar para trás. Quantas pessoas desistiram no deserto? Quantas pessoas? Você está preparado para entrar no deserto? Igreja do Senhor está preparada para andar no deserto? Deserto só tem maná, só, né? Vindo direto de Deus. Mas só para a gente entender na nossa carne, maná e água da rocha.
Está preparado para andar no deserto? Muitos, a Bíblia diz que voltaram para trás. Outros se perderam pelo caminho. Maná só. Só ir na igreja, só falar de Jesus. Não. Mas o que tem? Nada a ver. Eu acho que eu mereço mais, né, Deus? Olha, meus amigos, olha fulano, olha a família lá, ó. Você sabe por quê que o quintal do vizinho é mais bonito do que muitas vezes o nosso? Porque ele cuida melhor do quintal dele do que nós cuidamos do nosso. Vamos passar a cuidar de nós mesmos, da nossa vida. Olhar. Aí vamos lá, preciso encerrar. Jacó pegou toda a sua família, pegou os filhos, 11 filhos, as 2 mulheres, as 2 servas, e um monte de gados, empregados que ele tinha, e foram. E quando ele avistou, parece meu irmão, eu acredito que mesmo assim ele tremeu. A Bíblia diz que Esaú veio correndo ao encontro de Jacó. E o abraçou. E ele disse assim: trouxe presentes para você, meu irmão, não quero. Eu quero só você. Sabe o que acontece quando nós nos posicionamos? Quando nós voltamos a resolver as coisas do passado, o Senhor dá vitória. O Senhor cuida, o Senhor trabalha. Quando a gente decide, irmãos, a renunciar a nossa vida no altar, o Senhor trabalha para aquele que nele espera. O que é renunciar a vida no altar? Então eu pegar o microfone e pregar? Não! Renunciar a vida no altar é todo dia se oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É chegar de manhã e dizer: Deus, eu sou um sacrifício vivo em Ti. Eu vou andar hoje o dia todo, Pai. Me guarda. Guarda os meus lábios, guarda a minha mente. Não deixa, Deus, eu seguir o curso desse mundo. Não deixa eu Te desagradar. E passar o dia e chegar à noite e Deus olhar e falar assim: eu Te aceitei no meu altar hoje. Irmãos, nós nunca seremos santos, perfeitos o tempo todo. Mas a Bíblia diz: lembra, você tem um advogado junto ao Pai. Corre lá, Senhor, me perdoa, me coloca na posição de filho de novo, me coloca no lugar que o Senhor quer, me coloca, Deus. Sabe por que tem muitos filhos perdidos por aí? Porque não foram até o Pai. Qual pai? Eu não sei se tem algum pai aqui que espera o seu filho voltar. Qual pai que mesmo o filho fazendo tudo de errado, não estenderá os braços e dará um beijo e um abraço e dirá assim: meu filhinho, minha filhinha, você voltou, eu te amo. Esse é o nosso Deus. Esse é o seu Deus, é o meu Deus, irmãos, é o meu Deus. Para mim vencer, para você vencer, esteja em Cristo, porque Ele foi na cruz, derramou o sangue dele por mim e por você. Não foi eu, não foi a irmã Laine, não foi pastor Vinícius, não foi ninguém, foi Jesus. Quando você vier na igreja, venha chorando, venha gemendo, sem vontade, sapato furado, roupa velha, não importe, não olhe para os outros, olhe para Jesus. Ninguém sabe o que você passa durante a semana na tua casa. Só Deus sabe. Então corra até Ele. Vai nele. Jesus Cristo é o caminho,
é a verdade e é a vida. Deus não coloca remendo novo em panos velhos. Jamais. Não fique buscando remendo. E eu encerro por aqui. Não busque remendos, irmãos. Valéria, não busque remendos. Vai aos pés do Senhor e peça para Ele quebrar e fazer de novo. Sabe o que a Bíblia fala? Que quantas vezes for necessário, Ele vai quebrar o vaso e fazer de novo. Ah, mas Ele já quebrou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Olha eu aqui de novo. Olha eu aqui de novo, irmãos. Olha eu aqui de novo. E você pode olhar e falar: Deus, olha eu aqui de novo, Senhor. Quantas vezes eu já cheguei e falei: Deus, me perdoa. Me perdoa. Ai, que vergonha, Senhor. Que vergonha de novo pedir perdão pelos mesmos pecados, Senhor. A Bíblia diz que Ele perdoa 70 vezes 7 por dia. Ah, então eu posso viver na prática do pecado? Não faça isso. Porque os nossos dias são curtos. A Bíblia fala: prepara-te para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Pastor Ayrton disse isso ontem no funeral, lá do vô, do Gabriel, do pai da Lúcia. Prepara-te para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Em 15 dias, descobriu que estava doente. 15 dias, irmãos, e faleceu. O Arnaldo ficou 19 dias na UTI. Você sabe de pessoas que passaram aí por situações. A gente nunca sabe o dia e a hora. Prepara hoje para encontrar com o Senhor teu Deus. Se daqui 5 minutos o Senhor falasse: olha, eu vou chamar a sua senha. Como está? Eu lembro que o pastor Ciro Pai cantava: como vai minha vida com Deus? Como vai minha vida com Deus? Né? Tinha algumas versões que cantava: como vai a sua vida com Deus? Não. Deus não vai chegar e falar: Valéria, dá conta da vida da irmã Laine para mim. Não. Dá conta. A minha mãe, que é minha mãe, nasci do ventre dela. Deus chegar nela e falar assim: dona Neuza, dá conta da vida da Valéria para mim. Eu cresci, conheci Jesus. Se ela for para o céu e eu não estiver com a vida no altar, ela vai e eu fico. Não adianta nem ela chegar lá diante de Deus: Deus, o Senhor é pai, o Senhor sabe, eu sou mãe. Oi, tadinha da minha filhinha, está lá. Traz ela. Apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Como vai minha vida com Deus? Como vai minha vida com Deus? Fecha os teus olhos. Como vai minha vida com Deus? Como vai minha vida com Deus? Você já ouviu falar que a salvação é individual? Nós podemos orar por outras pessoas e Deus faz, irmãos. Mas quando se trata de salvação, a mulher, ela pode passar de joelho dobrado 24 horas por dia, mas se o marido não quiser, ele não vai subir. O marido pode passar os joelhos dobrados 24 horas por dia pela salvação da esposa, mas se ela não quiser, ela não vai ser salva. É muito individual. Ai, meu marido não gosta de orar. Ora você. Ah, minha esposa não gosta de orar. Ora você. Garanta a sua vaga no céu. Se tivesse um trem passando, que nós precisássemos correr para garantir a nossa vaga naquele lugar, tenho certeza que seria uma disputa muito grande. Paulo disse: eu corro como um corredor
para pegar o troféu. E a Bíblia fala: esforça-te e tem bom ânimo. Não saia daqui, irmãos, abatido. Não saia desse lugar se sentindo a última bolacha do pacote. Não saia. Saia com desejo. Saia queimando. Saia dizendo: Deus, eu quero ir para o céu. Eu vou procurar colocar a minha vida em dia, Senhor. Me ajuda. Convido você a se colocar em pé. Essa oração eu não posso fazer por você. Essa oração é muito pessoal. Eu não vou direcionar a oração sua agora. Porque às vezes a gente direciona as orações, levando a um propósito. Você vai orar, eu vou orar. Deus conhece o teu coração. Jacó nos trouxe uma grande lição. Jacó nos ensinou, através do Espírito Santo, o lugar que nós devemos estar. Peniel chamou aquele lugar. Peniel significa via Deus face a face. E a minha vida foi mudada. Eu podia dizer assim: Deus, me leva para Peniel. Porque quando eu ver face a face o Senhor, a minha vida será transformada. Mas eu preciso me esforçar. Eu preciso ir lá. Eu preciso buscar. Eu preciso clamar. Não posso ser um crente morno. A Bíblia fala: sejas frio ou quente, porque o morno o Senhor vomita. O Senhor põe para fora. Deus não gosta de meio crente, irmãos. Deus gosta de cristãos, de filhos. Eu diria mais correto, filhos. Aleluia, Jesus. Pode erguer um pouquinho aqui, filho, o som. Aleluia, rapidinho. Talvez tem coisas que nessa semana você vai falar assim: eu vou procurar acertar isso, vou resolver isso. Não deixe as coisas enroladas na vida, irmãos. Não deixe as coisas enroladas. Acerte um pouquinho de cada vez. Até mesmo financeiramente. Se você tem dívidas pendentes, vai lá, negocia, acerta. O bom cristão, ele luta, ele preserva. Até pelo seu nome. Às vezes acontecem situações, já aconteceu comigo, de ficar enrolada financeiramente. Mas uma boa conversa é muito fácil de resolver. Ainda mais quando nós oramos e buscamos ao Senhor. Ele direciona tudo, Ele dá desconto, Ele trabalha. Tem coisas para resolver familiar. Tem um irmão, tem um primo, tem um parente que você não pode nem ver a cara dele. E se ele estiver na festa, você não vai. Se estiver numa reunião de família, você não vai, porque você não gosta. Você está chateado. Vai lá, acerta. Toma atitude de filho, irmãos. Você vai ver a satisfação grande que você vai ter dentro do teu coração. E o presente de Deus, que é a bênção completa na vida. Talvez tenha um pai que você não conversa, uma mãe, porque um dia falou alguma coisa para você. Esse pai e essa mãe esperam o teu abraço. Não deixa eles morrerem sem você acertar. Não deixa eles partirem sem conversar. A vida passa muito rápido. Se depender de vós, tende paz. Eu li no início: apartai do mal, busque a paz e segue. Busque a paz para os seus dias.
Busque a paz para a sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Deus. Perdoa, Jesus, pela nossa miséria, Deus. Pela humanidade, pela carnalidade, pelas nossas atitudes, pelas palavras. Perdoa, Senhor. E uma coisa que eu achei muito lindo, pode ficar com seus olhos fechados, do texto da palavra. Labão, quando foi atrás de Jacó, porque Raquel havia roubado algumas coisas da casa do pai, os ídolos da casa do pai. E Labão pede para os servos irem lá. E Raquel escondeu os ídolos embaixo dela e sentou em cima. E disse assim: não vou me levantar, porque eu estou no dia das mulheres, dias de menstruação, então não posso levantar. E o pai respeitou. Sabe o que Labão disse? Não toque no nome de Jacó. Não toque no nome dele. Deixa ele ir. Se nós aprendermos, irmãos, segurar a nossa boca, ao invés de falar de outras pessoas, fale de você mesmo. Não fique buscando coisas para passar informação dos outros. Passe as suas informações. Fale sobre você. Falo isso para a igreja, falo para mim também, falo para todos nós que somos humanos. E muitas vezes a nossa língua coça, os nossos ouvidos, a Bíblia fala que fica como comichão, querendo ouvir fofoca. Isso traz maldição para a nossa casa, traz maldição para a nossa família. Filhos que falam mal dos pais, pais que falam mal dos filhos, esposa que fala mal dos seus maridos, maridos que falam mal das suas esposas. Por isso há muito casamento destruído, muitos casamentos arruinados. Ah, mas ele não ficou sabendo, ela não ficou sabendo, mas um demônio ouviu e tira a paz do casamento. Labão disse: deixa eles ir embora e não toque no nome de Jacó. Não toque no nome de Jacó. Aleluia, Jesus. Nos limpa, Deus. Me limpa. Me limpa, Senhor. Me perdoa. Me perdoa, Pai. Eu não posso viver sem o Senhor. Eu não posso, Deus, respirar sem o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não é vergonhoso nos derramarmos na presença de Deus. É vergonhoso irmos para o inferno depois de vivermos uma vida dizendo que somos cristãos. Não é vergonha nos humilharmos diante daquele que nos conhece todos os dias e sabe o que nós fazemos de certo e de errado. Não é vergonhoso. Vergonhoso é chegar diante de Deus e o Senhor dizer: não te conheço. Aleluia, Jesus. Aleluia. Temos o Espírito Santo dentro de nós. Temos o Espírito Santo. Dá liberdade para Ele. Dá liberdade para o Espírito Santo nos guiar todos os dias, todas as horas. Dá liberdade para o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, se tem alguém aqui que o nome ainda não está escrito no livro da vida, Pai,
Oh Deus, muitas vezes nós fazemos uma afirmação dentro da igreja, dizendo para as pessoas que quem quer aceitar Jesus, eu diria: Jesus, o Senhor quer nos aceitar. O Senhor nos aceita como filhos. O Senhor me aceita, Deus, como filha, mesmo sendo tão falha, querendo fazer para Ti o melhor. Me ajuda, Deus. Aleluia. 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 Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel em todo tempo. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel em todo tempo, Pai. Mesmo nós errando e nos posicionando como filho, Deus, o Senhor tem sido fiel. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aparta-te do mal. Busque a paz e segue. Que nós possamos cravar esse versículo da palavra de Deus no nosso coração. Aparta-te do mal, busque a paz e segue. Aleluia, Jesus.